E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar aqui sobre Bloodborne The Healing Thirst, que é a segunda HQ publicada de Bloodborne lançada em 2019. Assim como eu comentei no vídeo de The Death of Sleep, que foi o primeiro quadrinho publicado da franquia Bloodborne, digamos assim, eu não vou trazer spoilers nesse vídeo justamente porque eu acho interessante a gente comentar sobre o quadrinho e incentivar a leitura dele também, né? Então eu vou trazer aqui alguns detalhes, algumas possíveis interpretações e opiniões, mas a leitura e o desenrolar da narrativa é bastante interessante, que o leitor pegue o material de forma inédita e se surpreenda com a história. E diga-se de passagem, para The Healing Thirst, é bastante interessante como você se surpreende com ela, porque ele vai tratar aspectos bastante diferentes de The Death of Sleep. Então vamos comentar sobre isso aqui no vídeo, mas antes disso ir para a parte um pouco mais técnica, né? Que é a sua publicação, que é feita pela Titan Comics e foi publicada em 4 edições no formato mensal, assim como acontece em The Witcher, Cyberpunk, etc, pela Dark Horse. E aqui nós temos a equipe criativa composta por Alex Scott, e nas artes e cores com Piotr Kowalski, Brad Simpson e Kevin Hart, que é a mesma equipe criativa do primeiro quadrinho e também vai ser a mesma equipe criativa do terceiro quadrinho. Eu vou trazer também o terceiro quadrinho aqui no futuro. Eu tô lendo e preparando roteiros e materiais para deixar num formato bem legal aqui para vocês. Mas enfim, né? Vamos aí para a narrativa de The Healing Thirst. E em sua narrativa nós acompanhamos os personagens Alfredius, que é um cientista e está estudando a doença que assola a cidade de Arna na época em que a história se passa, e também o padre Clement, que serve a Igreja da Cura. Eles se conhecem numa situação bastante inusitada e são pertencentes a basicamente ideologias opostas, né? Porque você tem um padre que é pertencente à ordem da Igreja da Cura, e não que tenha todo um misticismo, porque tem todo um misticismo, mas principalmente porque a Igreja da Cura ela queria controlar a situação, ela tinha os caçadores sobre o seu comando para eliminar os doentes que iam se transformando em feras, enquanto que o Alfredius, como um cientista, ele estava buscando a cura de uma forma mais independente e digamos que bem menos dogmática. Como eu disse, eles se conhecem numa situação inusitada, e a partir disso é desenvolvida uma amizade bastante sincera entre eles, inclusive fazendo com que os próprios personagens peguem as suas convergências e comecem a contrapor elas, até entender que eles conseguem se ajudar na situação para buscar um denominador comum. Então esse é um aspecto bastante interessante da HQ, que vai trazer um tom bem mais investigativo. E logo nas primeiras páginas da história, nós já vemos o Alfredius investigando um corpo de um cidadão que foi tomado pela doença, que aqui é chamada de Ashen Blood, ou sangue cinzento, em tradução livre. A sua investigação é interrompida por 2 caçadores que servem justamente à Igreja da Cura, isso porque eles falam que ele não tem autorização para fazer aquilo e levam o corpo. E a doença, ela estava se disseminando naquela época, mas de uma forma bastante misteriosa e um pouco mais esparsa. Não estava, digamos que, tão letal, mas estava começando a ficar. E ela também trazia mutações que os que sofriam dela em seu estágio terminal se transformavam em espécie de zumbis, e alguns caçadores acabavam se transformando em feras. Por parte de Clement, é mostrada sua presença em um ritual junto a seus pares com uma punição de um herege à Igreja da Cura. E ele começa a ver aquela situação e começa a questionar não só os métodos que a Igreja da Cura está utilizando para punir hereges ou o que é considerado um herege, mas também quais são as suas reais ações para tentar inibir a praga. Então é bastante interessante esse ponto, porque ele começa a colocar, não vou falar sua fé em xeque, mas os métodos utilizados pela organização em xeque, né? E isso vai levar ao encontro não programado com Alfredius em uma região em que ficam os dutos de água da cidade, que é justamente aonde eles estão investigando.
E a partir desse ponto a gente começa a ver a investigação de ambos e a ajuda que cada um pode dar para o outro nas diferentes áreas. Enquanto o cientista consegue descobrir muitas coisas com sua análise e seu conhecimento derivado de seus estudos, o padre, por pertencer a um ambiente em que a informação está contida naquela época, ele tem basicamente recurso para fornecer para o cientista. E é o que acontece e a história acaba se desenvolvendo a partir dessa ajuda mútua de ambos, dos recursos diferentes que cada um apresenta para buscar uma cura para a doença que está assombrando Yarna. E 2 pontos que eu gostaria de destacar no quadrinho, principalmente, são a questão da comunicação estabelecida, não só entre os personagens, mas como ela comunica e explica para o leitor a situação, e também a época em que se passa. Para ficar mais claro, eu vou começar da época em que se passa, porque no primeiro quadrinho, The Death of Sleep, nós começamos com uma cena em que uma caçadora está abrindo os portões da velha Yarna, e a cidade já está em chamas com muitos cadáveres, ali já dá pra ver que o negócio já degringolou de vez. Porém aqui, nós temos uma Yarna que não foi contaminada ainda. Então isso é bastante interessante porque após ler o primeiro quadrinho, mesmo não sendo, digamos que uma continuação direta, né, ou uma história que se conecta de forma direta, o fato da cidade aqui estar mais conservada, a gente acaba captando qual que era o espírito e o clima da cidade nessa época de tensão. Então isso é muito legal para a ambientação e ajuda a situar nesse universo não só os fãs da franquia, que eu não tenho muitas dúvidas que irão reconhecer diversas ambientações, mas também leitores mais casuais, que peguem esse quadrinho e consigam entender a história como um todo. Então, essa ambientação, utilizar, por exemplo, enquanto a caçadora abre os portões, essa história começa com um portão que é bastante parecido com o que é mostrado no primeiro quadrinho, que já, para quem já leu o primeiro volume, traz algo que remete à mesma localidade. Então, essas referências entre os quadrinhos é bastante interessante. E aí nós vamos para a questão da comunicação que o quadrinho estabelece. Porque, por mais que nós tenhamos diálogos entre os personagens, tanto o cientista quanto o padre, eles acabam guardando bastante para si os seus pensamentos, já que muitas vezes trabalham sozinho e estão fazendo investigações independentes. Então, como comunicar isso para o leitor e passar não só o que se passa na cabeça do personagem, mas também de situar o clima local, através de bilhetes e cartas. Então, em diversos pontos do quadrinho, nós iremos ver os personagens escrevendo como em um diário de anotações, e na sequência de sua diagramação, nós vemos o que é que ele estava anotando. Então, assim, é interessante porque não fica tão explícito quanto um personagem expondo para o outro uma situação e tratando o leitor como burro, e utiliza aspectos bastante distintos dos personagens para comunicar os seus sentimentos, as suas intenções e o que está se passando na história. E quando a gente combina esses elementos, ajuda demais a criar todo um clima investigativo. E isso é justamente o que essa narrativa propõe, diferente de The Death of Sleep, em que é proposto muito mais um clima de ação e jornada pelo que a personagem busca. Aqui nós temos esse clima investigativo que é interessante, divertido e intrigante. Dito tudo isso, eu posso falar que Bloodborne The Healing Thirsty tem um roteiro interessante, apresenta personagens inéditos com motivações bastante convincentes para o que eles estão se propondo a realizar dentro da história, e também suas interações são bastante naturais. A história tem um bom andamento, com seu foco investigativo. Assim, mesmo sem tanta ação, como nós vimos na edição anterior, ela consegue transmitir um ar pesado e com acontecimentos bastante marcantes. E por se passar em um tempo anterior de Death of Sleep, a gente vê uma Yarna ainda com traços de controle, mesmo que seja em seus limites.
ponto que se torna bastante relevante para entendermos de uma forma cronológica como a doença se espalhou, completando lacunas narrativas que o primeiro quadrinho deixa propositalmente a focar muito mais na ação e no destino da caçadora. Em relação à sua arte, o quadrinho consegue trazer uma arte sinistra na medida certa e alcança um público maior do que a sua edição anterior, pelas situações e explicações apresentadas, pela própria forma de se comunicar, como eu disse anteriormente. E assim, eu acho que ele pode ser uma leitura bastante curiosa, divertida e explicativa para leitores com diferentes níveis de conhecimento dentro desse universo. Mas bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Eu gosto bastante de trazer esses conteúdos de quadrinhos, ainda mais que se relacionam a jogos, porque é um público que muitas vezes acaba se limitando em seus devidos cercados, Eu acho que a gente tem que misturar cada vez mais esses materiais, a gente tem que ir atrás. Pô, curto The Witcher, vai ler o quadrinho de The Witcher, curto Cyberpunk, joguei muito Cyberpunk, vai ler o quadrinho de Cyberpunk, e assim com Bloodborne. Além disso, também pode ser uma ótima porta de entrada para quem não jogou, tem um videogame e muitas vezes falta algum incentivo. Eu acho que essas histórias pode dar uma profundidade maior para o jogo, além de completar lacunas e criar personagens interessantes para estes universos ao qual elas retratam. Mas bom, que nem eu falei, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição vocês encontram as nossas outras redes sociais, o nosso site www.omegascopio.com.br e claro, eu vou deixar o link da análise que a gente já fez de Bloodborne The Death of Sleep. Vai conferir lá que eu acho que vocês vão gostar demais. E claro, nos comentários falei o que vocês acharam, se vocês já leram alguma HQ de Bloodborne, o que vocês acham das adaptações de quadrinhos, que são originárias de jogos. Lembrando que as suas sugestões para futuras temáticas aqui do canal são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.